Festas e Eventos TV é um oferecimento de Grupo Morena RH, controle de acesso, portaria, recepção, jardinagem e limpeza para sua empresa. Olá, você está no Interview temporada 2016, o entrevistado, presidente da Associação Comercial de Campo Grande, Polidoro. Nós vamos falar de um tema, Polidoro, que está todo mundo falando, que está na moda falar. Está na moda não, é um tema real, a crise. Como você vê esses momentos que nós estamos passando? Olha, a crise ela está instaurada de fato, né, desde o ano passado. Isso começou, na verdade, em 2014, né, que já mostrou um sinal, com todo o evento da Copa, mostrou um sinal muito importante que a gente estaria desacelerando a economia. 2015, pé no freio totalmente, 2016 está praticamente andando para trás, né? A gente vê que a crise ela se instaurou de maneira muito dura, principalmente para os micro e pequenos. Mas os médios e grandes estão sentindo muito, porque já são 2 anos. Sofrendo também. São 2 anos e por mais que tenha uma grande estrutura, que a empresa esteja bem estabilizada, ela não aguenta tanto tempo. Mas o custo dela também é maior, né? O custo dela é maior, exatamente. Então a gente percebe nesse momento que a crise está instaurada para todo o porte de empresa, tanto micro, pequeno, médio e grande. Eu tenho uma leitura, não sei se você concorda comigo, no segundo semestre de 2014 foram 6 meses muito ruins. Não sei se você concorda Sim, comigo. Concordo. Depois nós tivemos um 2015 meio que enganou ali. Agora parece que janeiro entrou, lembrando um pouco o segundo semestre de 2014. É mais ou menos por aí? É um pouquinho pior, porque em 2014 nós tínhamos uma perspectiva diferente para 2015. Saímos de uma Copa que a Copa... E culpamos a Copa também, culpamos né? a Copa, mas a Copa foi, na verdade, um pano de fundo para tudo, né? Mas a economia já estava em declínio. A política econômica adotada pelo Brasil foi numa direção de não permitir investimentos saudáveis. E os outros investimentos que foram feitos não são sustentáveis, o que é pior. E isso ficou claro em 2015. Todo mundo tirou o pé, investimentos que estavam previstos pararam, vamos esperar. E agora as perspectivas são só para 2018, 2019. 2016 e 2017 serão 2 anos de penúria, muito difícil para os empresários, e principalmente para os micro e pequenos. O desemprego está aí ontem, 7,9%. Cada dia aumentando mais. Janeiro foi um mês temeroso, 15% em queda, setor automotivo mais de 20% de queda, devolução de automóveis, 23% a 25% de devolução de automóveis. O sonho da classe C está se desfazendo. Imóveis, 41% das pessoas estão devolvendo os imóveis. Então isso mostra que a inadimplência está alta, o povo está sem dinheiro. O pior é que eu vi uma notícia agora, Polidoro, que o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso Centro-Oeste, né, a falta de pagamento de água e luz aumentou demais, que é uma coisa básica. Básico, é um recurso básico que a pessoa tem que ter, porque senão corta, mas ele não está conseguindo nem isso. Ou seja, ele está tendo que escolher o quê? Se manter vivo, ou seja, alimentação. Paga energia. Isso, e aí escolhe um ou outro. A gente tem visto isso. A pessoa vai lá e escolhe um ou outro. E depois ele tenta negociar com a empresa para ver se ele consegue se manter por mais tempo tendo esse serviço. Mas é daí para pior, porque a gente criou os boletins econômicos na Associação Comercial, todo mês a gente solta o índice de crescimento do comércio e da inadimplência. A inadimplência está em franca ascensão. E vai aumentar. E vai aumentar muito. O índice de recuperação, que é quando o consumidor vai e quita essa conta, caiu assustadoramente. Está tudo inverso. O comércio, o índice e a tendência é de queda tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Não tem notícia boa? Só tem notícia ruim? A notícia boa é que nós continuamos brigando sempre. O brasileiro não desiste nunca. Só que está tão difícil, e a gente buscando ajuda, buscando de quem pode realmente nos dar uma linha de esperança, e não faz. Faz só o inverso. A gente espera que o governo enxergue essa dificuldade que ele tem no caixa dele, que vai enxergar? Mas o nosso bolso, como cidadão, também está sem dinheiro. Mas vai refletir lá, lógico. Lógico. A conta chega lá. Nós vimos aí a arrecadação federal caiu em quase 6%. Janeiro já foi uma queda absurda. Por quê? A carga tributária está muito alta. Não fica bom para ninguém. Polidoro, eu quero fazer um pequeno intervalo, mas eu quero saber o que você pensa da CPMF, mas você responde para a gente logo após o intervalo. Festas e Eventos TV é um oferecimento de Âncora Hotel. A grande estrela é você. 3304-1414. De volta aqui do nosso intervalo, continuo batendo papo com o Polidoro, presidente da Associação Comercial de Campo Grande. Eu deixei uma pergunta no outro bloco que eu gostaria de saber o que ele pensa da CPMF. Eu penso que eu não quero isso, e você? Olha,
A CPMF o brasileiro não quer, porque ele conseguiu, né, lutando muito, tirar esse imposto, que é mais um penduricalho que o Eu acho que foi o único imposto que o brasileiro conseguiu tirar. Olha, eu tenho 48 anos, desde que eu me lembro por gente, eu não vi o imposto cair. Esse é o único. Então, esse é emblemático para o cidadão brasileiro. Ele não quer a CPMF, não importa o que seja. Cortem os custos, diminuam o tamanho da máquina, mas não utilizem... São 10 bilhões que vão arrecadar com a CPMF por ano. 10 bilhões é troco perto de muita coisa que está acontecendo. A gente percebe que o brasileiro conseguiu essa vitória, mas o governo insiste em ficar colocando esses pequenos penduricalhos que, quando você vê em vários setores, todos os penduricalhos começam a somar e a carga aumentando, só aumentando. Então a CPMF, infelizmente, o brasileiro precisa lutar mais para não permitir que ela venha. Agora uma pergunta, a gente estava falando em off aqui, será que a CPMF é um pano de fundo para tapar os outros impostos que estão vindo aí, que nem o ICMS que você me falou que está um absurdo? Olha, CPMF é um pano de fundo. É um exemplo simples. Uma empresa que fatura 1,6 milhões por ano, ela vai pagar entre 5 e 6 mil reais por ano de CPMF. Em uma única compra que ela faça para passar um mês de vendas, ela vai pagar 7 mil reais só de ICM. Então, CPMF, nesse momento, CPMF é um pano de fundo, só que nós não a queremos. Como não queremos nenhum aumento de imposto. Na verdade, nós queremos que o imposto diminua. Nós estamos brigando para que isso, o Estado brasileiro até porque se fosse bem usado, poderia até pagar mais. O Estado brasileiro tem que diminuir o seu tamanho. Nós não suportamos mais um Estado tão grande. O povo brasileiro já está cansado de pagar essa conta. Então, CPMF nós não queremos, mas ela não é o principal. Eu acho que o principal é o que foram, o que pelo menos 14, 15 estados fizeram, que foi um aumento do imposto do ICMS e que pesou demais para diversos setores em todos os estados. E eles estão matando na fonte quem alimenta. Exato, é matar a galinha dos ovos de ouro. Porque o empresário, ele na verdade paga imposto sim, mas é de uma pequena parte do que ele ganha. A maior parte, que é o que ele faz na venda, que é o custo do produto, quem paga é o consumidor. Então o consumidor é que está pagando essa conta, com um detalhe, ele está sem poder de compra, poder para pagar. Então ele acaba tendo que diminuir tudo para poder... Agora, Polidoro, nós não tivemos uma pequena vitória nessa pauta aí do ICMS? Essa pequena vitória teve, pelo menos para as micro e pequenas empresas que têm comércio interestadual e principalmente o comércio não presencial em geral, que é principalmente pela internet, essa vitória, o Guilherme Afif Domingos, junto com a OAB, conseguiu no Supremo derrubar, pelo menos por agora até julgamento do mérito, essa obrigatoriedade de a pequena empresa ter que arcar com todos os custos de controle dessa partilha do ICMS. Isso inviabiliza o pequeno negócio. O desemprego está alto, então todo mundo está buscando empreender em alguma coisa. Essas pessoas serão prejudicadas, porque o nível de burocracia aumenta tanto e o controle que fica mais caro você controlar do que você vender, ou seja, do que você produzir. Então essa é uma pequena vitória e a gente espera que se confirme lá no Supremo que o Estado faça o controle. Nós estamos na era digital, pelo amor de Deus. Não podemos ficar traçando mais burocracia de uma maneira que não entre na facilidade da era digital. E correndo risco, não. Já aumentando a informalidade. Sim, e isso leva todo mundo a ir para a informalidade. Não, aumento de imposto, existe a curva de Laffer. A curva de Laffer chega lá nos 36. Passou disso, já era. Todo mundo vai buscar uma outra alternativa. Infelizmente, as pessoas precisam viver. Então, elas, para buscar alternativa, elas acabam com a informalidade. Polidoro, eu poderia passar o dia inteiro falando sobre o assunto com você, porque é muito interessante, você tem bastante informações, conteúdo e vivencia isso todo dia. Mas você vai vir outras vezes aqui, a gente vai continuar o papo. Eu queria saber, para encerrar, a última pergunta, o que a Associação Comercial de Campo Grande está fazendo para os seus associados? Eu sei que não está fácil fazer alguma coisa, mas eu sei que vocês se movimentam muito. Bom, nós temos diversas frentes. O ACI-CG itinerante, que é a VAN, ela já está trabalhando, foi em 3 regiões da cidade, fizemos pesquisas, buscamos na saída aqui da UAN, na região do polo industrial ali, buscamos informações e verificamos que existem alguns problemas que os empresários dali estão sofrendo e a própria comunidade. Mas o empresário coloca ali, mão de obra é um problema sério para eles, mas o imposto, a carga tributária 64% de tudo que foi reclamado é carga tributária. Então, esses trabalhos a gente está fazendo e está dando devolutiva para essa comunidade.
de empresários e a própria comunidade em geral de algumas soluções. A gente busca junto à prefeitura, junto ao próprio Estado. A prefeitura está ajudando? Ajuda em algumas coisas sim, porque muitas coisas é responsabilidade dela. Sim. Então a gente busca... Essa ajuda que eu estou te falando é ajuda de desburocratizar, desenrolar, fazer acontecer. Muitas coisas acontecem. Desde um ponto de ônibus a uma creche, a gente tem visto problemas lá e a gente tem... Está funcionando. Está funcionando. Que bom. Outras coisas que a gente está buscando é esclarecer o consumidor, que toda essa carga tributária, tanto do município, do Estado e federal, a gente está buscando mostrar para o consumidor que é ele que paga. Então a gente tem algumas ações que foram definidas para esse ano, no próximo mês. A associação está fazendo 90 anos de existência. Olha que legal, hein? E nós descobrimos, a gente está escrevendo um livro sobre isso, e a gente descobriu que a nossa luta, que quando começou a associação, é a mesma de hoje, exatamente a mesma. Não muda nada. E aí a gente só passa o tempo. Só passa o tempo, exatamente. E sempre a gente buscando junto ao poder público soluções, né? E aí a gente vai fazer alguns eventos, um deles a gente vai ver um impostômetro, mostrar para ele, olha, é isso aqui que você está pagando, né, o tempo todo. E aí a gente tem algumas outras ações que vão fazer uma feira que mostra o quanto aumentou de imposto nos últimos meses os produtos. E aí a gente vai mostrar para o consumidor, olha, quanto era e quanto ficou, para ele ver o tamanho do que ele está tendo que desembolsar mais para poder viver. E com o mesmo dinheiro e valendo menos. Isso. E aí, para fomentar mesmo o comércio, fazer o empresário desenvolver, a gente está com um plano para o dia 16 de abril de fazer um grande evento para 1.000 pessoas, onde a gente vai mostrar algumas soluções que ele tem para essa crise. É um evento que a gente está chamando de anticrise, ou seja, para mostrar que existem caminhos. E a gente tem que saber também aproveitar as oportunidades e esses caminhos vão ser mostrados para esse nosso associado. Muito bom, meu jovem. Obrigado pela entrevista. E em breve vou te chamar de volta aqui para você poder nos orientar e mostrar o caminho, tá bom? Sempre à disposição. Muito obrigado. Legal. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interview. Até lá.